Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 50, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 50, do versículo 15 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bens para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus e Pai, suplicamos a Tua bênção, a iluminação do Espírito Santo nesse instante, para compreendermos os ensinamentos da Tua Palavra, para a nossa edificação nesta noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós conhecemos aquela afirmação comum que diz o seguinte: Deus escreve direito por linhas tortas. Eu costumo dizer que é o contrário. Deus escreve em linhas certas que nós, na nossa visão, achamos que são tortas, né? Mas o fato é que muitos acontecimentos bíblicos e extrabíblicos também, que nós analisamos à primeira vista, parecem ser uma injustiça divina, ou mesmo parece ser um castigo, o que acontece com determinadas pessoas. Mas quando nós observamos com mais cuidado os acontecimentos, nós verificamos que tudo acontece debaixo da providência divina, e tudo acontece concorrendo para o nosso bem, para o bem daqueles que temem a Deus. A nossa confissão de fé declara: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige e governa todas as suas criaturas e todas as suas ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Isso significa que a providência de Deus está presente em todos os acontecimentos. Também o nosso catecismo maior define essa providência da seguinte maneira: as obras da providência de Deus são a sua santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Meus amados, na realidade, Deus exerce o controle sobre todo o universo, sobre todas as pessoas, sobre todos os povos, sobre todos os acontecimentos particulares, e tudo converge para que o seu nome seja exaltado e seja glorificado. Na nossa
meditação nesta noite, meus amados irmãos, sobre a ação providencial de Deus, nós verificaremos como Ele é o Senhor de toda a história e que nada acontece sem o seu consentimento e que tudo está dentro de seu controle, trazendo uma mensagem de segurança e conforto para nós. Pois o nosso Deus conduz a vida de seus filhos e eles saberão enfrentar as adversidades. A vida de José, narrada aqui no capítulo 50, nesse texto que lemos, no seu desfecho, ela é bela e emocionante sobre vários aspectos e mostra que Deus está presente e conduz certamente a história para o bem do seu povo. Nós poderíamos definir a vida de José em 3 palavras: amado, odiado e exaltado. Ele foi amado na casa do pai. Jacó o estimava, era o filho mais novo, e chegou a dedicar uma preferência errada na criação de José, de tal modo que os seus irmãos ficaram invejosos. Ele foi odiado pelos irmãos por causa dessa inveja que começaram a ter por ele. Depois eles o venderam como escravo para o Egito. Vejam, meus amados irmãos, quantos acidentes na vida desse homem. Ele foi vendido como escravo para o Egito, foi duramente tentado sexualmente pela esposa de Potifar, que o havia comprado, mas não cedeu à tentação. Ele foi parar na prisão, lá na prisão ele interpretou corretamente o sonho do padeiro e do copeiro reais, homens que serviam ao palácio. Depois, Faraó fica perturbado com um dos seus sonhos e José é chamado para dar a interpretação correta daquilo que ele havia sonhado. Ele havia sonhado com 7 vacas gordas e devoravam 7 vacas magras, 7 espigas granadas que devoravam 7 espigas xoxas. E José deu a interpretação correta desse sonho de Faraó, mostrando que haveria 7 anos de fartura, simbolizado pelas vacas gordas e pelas espigas graúdas, grandes, e 7 anos de escassez, simbolizados pelas vacas magras e espigas xoxas. Então, isso fez com que José caísse na graça do rei, que o promoveu a governador de todo o Egito. E quando seus irmãos chegaram ao Egito em busca de alimentos, porque havia fome lá onde viviam seus familiares, em Canaã, vemos que depois de algumas provas a que submete os seus irmãos, José perdoa e manda buscar seu pai Jacó e seu irmão Benjamim. José coloca então a sua família na terra de Gozém, uma terra fértil, apropriada para o cultivo, para a pecuária. A família de Jacó se torna grande, a sua descendência se torna enorme, causando até uma certa ameaça ao povo do Egito. José morreu aos 110 anos, vendo os seus netos até a 3ª geração. E ele, como esta história atesta com clareza a providência divina nos acontecimentos e nas ações dos homens. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, algumas lições que nós queremos enfatizar neste acontecimento bíblico. A primeira delas é que na providência divina há caminhos que parecem tortuosas. É o caso de José. Qualquer pessoa que conhecesse José naquele tempo faria uma ideia completamente errada do que seria ele, do seu futuro,
do que estava para acontecer na sua vida. Então, a sua vida mostra que na providência divina, às vezes há caminhos que parecem tortuosos, difíceis, errados. Aconteceu isso também na vida de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, nasce numa estrebaria, não tem lugar para ele numa estalagem, é perseguido desde o seu nascimento. Faraó resolve matar todos os infantes de 2 anos para baixo na tentativa de ceifar também a vida de Jesus. Ele vai para o Egito, volta depois, e a sua vida inteira foi uma vida de desprezo, uma vida de sofrimento, nós verificamos então que na vida humana é impossível viver sem momentos difíceis. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos os servos de Deus do passado, Noé, Neemias, Jó, Daniel, Silas, Paulo e tantos outros, tiveram momentos difíceis na sua vida, momentos de perseguição, momentos de provas, momentos duros na vida. Então, é preciso lembrar-se daquelas palavras do apóstolo Paulo, quando nos sobrevém alguma coisa desagradável na vida. Está em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Paulo não diz lá que todas as coisas agradáveis que acontecem na vida da gente contribuem para o bem, mas todas as coisas, inclusive aquelas que nós não gostamos que aconteçam. Então, elas também estão contribuindo de alguma maneira para o nosso bem. Porque há sempre na nossa vida esses momentos em que o caminho parece difícil, escabroso, difícil de ser percorrido, dificuldades nos alcançam, nos cercam, provas podem nos ameaçar e a vida, como é comum se dizer, é um vale de lágrimas muitas vezes. Mas em tudo o que acontece nós podemos ver a mão de Deus dirigindo todas as coisas, mesmo sendo aparentemente tortuosos os caminhos da nossa vida. E a outra lição que nós aprendemos aqui é que na providência divina há auxílio quando nós enfrentamos as adversidades. Deus não nos abandona nas dificuldades. O Senhor está presente. E na vida de José nós vemos isso acontecendo. E a primeira coisa que nós notamos em José, aprendemos com ele, é que ele não ficou preso pensando nas injustiças sofridas. Ele poderia ficar remoendo aquela injustiça a sua vida toda, mas ele venceu tudo com disciplina, com prudência, com trabalho e com comunhão com Deus. Ele não se deixou dominar pelo ressentimento, por aquilo que agora fazia parte da sua história, uma história em que ele foi traído pelos seus próprios irmãos, por quem jamais poderia esperar que isso acontecesse. Ele não ficou remoendo esse episódio da sua vida. Em momento algum, ele se revoltou contra os caminhos da providência. Ao contrário, ele demonstrou sempre a sua fidelidade a Deus. Os próprios irmãos de José, como vimos no texto de Gênesis capítulo 50, imaginaram que ele pudesse agir de modo vingativo depois que o pai deles morreu. Mas ele mostra um espírito grandioso. Ele agiu de modo pacífico, perdoando todos os seus irmãos, certos de que a providência divina havia conduzido os acontecimentos. Ele disse: vocês intentaram mal, mas o Senhor transformou este mal em bem. Se hoje
a família nossa está sendo sustentada, não está morrendo de fome, é por causa desse acontecimento que aconteceu no passado. Deus transformou este mal em bem na nossa vida. Então, meus amados irmãos, ele agiu de modo pacífico, perdoando os seus irmãos, certo de que a providência divina é que havia conduzido todos aqueles acontecimentos que envolveram sua vida, envolveram a vida de seus irmãos. Paulo declara que algumas coisas que lhe aconteceram contribuíram para o bem pessoal dele e para o progresso do Evangelho. Lá em Filipenses 1:12, ele menciona isso. Sofrimentos, perseguições, prisões e muitas coisas que ele enfrentou, todas estas acabaram contribuindo para o progresso do Evangelho. Por causa das suas prisões, muitos ousadamente pregavam o Evangelho, pregavam a palavra, e o mal foi transformado em bênçãos para muitas pessoas. Então, sabendo que Deus estava no controle de tudo. Há uma história muito interessante de um navio que estava enfrentando uma grande turbulência, uma tempestade horrenda. O navio era jogado de um lado para o outro pelas altas ondas, e um garotinho estava lá, tranquilo, com seus brinquedos, e alguém se aproximou daquele menino tão confiante e disse assim: você não está com medo do que está acontecendo, não? O navio está sendo jogado de um lado para o outro. Ele disse: o papai está no leme. Quer dizer, o pai dele era o que conduzia aquele navio, aquela embarcação. Isso dava a ele segurança. É o que acontece conosco também. O nosso barco, o barco da nossa vida, está sendo direcionado, dirigido, conduzido pelo nosso Pai. E o nosso Pai é um Deus todo-poderoso, para o qual não há impossíveis em tempo algum. Então, essa é a nossa garantia, é a nossa certeza de uma vitória final. É uma certeza inaudita de que tudo está contribuindo para o nosso bem. Porque na providência divina há propósitos benéficos. Tudo o que aconteceu na vida de José trouxe benefícios futuros. Jamais aqueles irmãos de José imaginaram que quando tomavam aquela decisão desumana de primeiro tentar matá-lo, depois de vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas, que tudo aquilo ia redundar em bênçãos na vida da família de Jacó, da família de todos eles. Eles jamais podiam imaginar que aquele mal seria transformado em bênção. Então, agora, ele é o salvador de uma família. Ele expressa isso no versículo 20 de uma maneira clara. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus permitiu que todo aquele sofrimento padecido por José se transformasse em bênçãos para muitas pessoas. Então, nós sabemos que há resultados benéficos da providência de Deus em todas as situações. E nós vemos, por exemplo, no ministério de Paulo, um exemplo muito interessante. Por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade, uma igreja nasceu na Galácia. Paulo pregou o evangelho na Galácia por causa de uma enfermidade. Então, algo desagradável fez com que uma igreja nascesse naquela cidade sob o trabalho desse fervoroso servo de Deus, que não perdia a oportunidade de pregar o evangelho em qualquer lugar, em qualquer circunstância em que ele se achasse.
Então, meus amados irmãos, nós podemos confiar o nosso futuro a Deus, sem viver de modo ansioso, de modo desesperador, porque o Deus soberano e providente está no controle de todas as coisas, no controle de tudo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem o seu nome, daqueles que servem o Senhor. É maravilhoso a gente ter um Deus assim poderoso, que cuida da nossa segurança, que cuida do nosso futuro, que faz com que todas as coisas, até aquelas desagradáveis que acontecem na nossa vida, contribuam para o nosso bem, contribuam para a nossa edificação, às vezes para o nosso crescimento espiritual, para uma experiência maior com o Senhor, e às vezes até para trazer bênçãos materiais. Eu li na semana passada aquela história que muitos aqui já conhecem do apresentador de televisão Silvio Santos. Ele conta por que ele chegou a ser o que é. Ele procurou um emprego com um amigo dele, chamado Roque, e o amigo dele, não, eu quero uma moça, uma pessoa bonita para chamar freguesia aqui, você não serve para esse serviço. Ele foi dali triste, comprou umas canetas, comprou uns bombons e foi vender bombom e caneta na praia, no Rio de Janeiro. E começou a ganhar dinheiro, tornou-se o dono do SBT. Mais tarde foi empregar o Roque. 20 anos depois ele foi empregar o Roque no sistema de televisão SBT, que estava passando por dificuldade. Então, é um exemplo, né, de como o mal, às vezes, redunda em bem. E ele disse para quando o Roque quis se desculpar com ele, porque ele tinha feito aquilo naquela época, não arranjado emprego para ele e tal, muito humilde, disse, não precisa falar nada. Eu agradeço a Deus e a você por não ter me dado emprego. Porque não me deu emprego, eu consegui lutar e consegui superar e conseguir tudo que eu tenho hoje. Então, realmente, é um mal que às vezes se transforma em bem, né? Como aconteceu aqui na vida de José. Por isso, a palavra de Deus ordena que nós devemos dar graças em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, agradecendo até por aqueles momentos desagradáveis que a vida às vezes nos impõe, sabendo que eles redundarão em bênçãos para a nossa vida. É o Senhor quem nos promete isso na sua santa e bendita palavra. Que nós possamos, meus amados irmãos, estamos ainda bem no início deste ano, hoje é o primeiro domingo do ano de 2019, confiar nesse Deus providente, nesse Deus que dirige todas as coisas, que está no comando de todas as coisas, esse Deus que cuida até mesmo das coisas mais inferiores da criação e não deixará de cuidar de nós que somos feitos à sua imagem e semelhança. Que o Senhor nos abençoe. Amém.